Fala pessoal, Lucas Soares aqui. Hoje vamos falar do vídeo O dinheiro deve pesar na escolha da profissão. A gente tem o Leandro Carnal, ele é conhecido como um filósofo, contemporâneo. Então vamos assistir, vamos ver a opinião dele sobre essa questão do dinheiro na profissão. Eu acho que a resposta que eu posso dar vale para qualquer profissão. Quando eu entrei na minha primeira faculdade e fui fazer uma licenciatura, ou seja, um curso que preparava para dar aula, eu não tinha certeza de tudo que eu encontraria. Todo mundo dizia que a profissão era muito difícil. Não sabia que ele era professor de história. E eu acho que ela tinha, de acordo com os dados disponíveis na época, uma certa razão. Ela disse que eu iria passar fome. Minha mãe profetizou que eu estava na carreira errada. Ela não estava equivocada no sentido de que é uma carreira árdua, mas exatamente eu pego o meu exemplo para falar que a partir da sua paixão pelo que você faz, a partir de uma dedicação exemplar, a partir de um conhecimento superior, a partir da vontade de pegar o conhecimento, de ser o melhor na sua área, você faz o campo que você desejar. Sempre precisaremos de professores, por exemplo. Sempre precisaremos de gente com habilidade do conhecimento, possível de ser traduzido para jovens, para crianças e para adultos. Mas a sala de aula está se transformando, continuaremos precisando de professores para elaborarem vídeos e materiais didáticos. Continuaremos precisando de gente que ajude no treinamento, que pode ser o treinamento na escola, uma vocação muito específica, especialmente com crianças, pode ser um treinamento de alfabetização que está em revolução a todo instante, pode ser um treinamento em empresas, ou seja, a capacidade didática de treinar funcionários, pode ser um treinamento privado, aquilo que você decidir. Mas, de novo, vale muito a pena dar aula, vale muito a pena fazer o que você gosta, o contato com alunos é desafiador, tem problemas como tem... Tá, vamos lá. Acho ele um pouquinho meio prolixo, mas essa questão dele falar sobre aquilo que a gente gosta, a gente faz bem e não é engessado, sabe? Pode ver, ó, ele se formou numa licenciatura em História e ele é mais conhecido como um filósofo. E ele tem um canal no YouTube. Não é bem exatamente para isso que ele se formou, mas essa questão do gostar e ser apaixonado e se envolver com o curso, a profissão que a gente quer, isso transforma. E a gente pode reutilizar esse conhecimento que a gente tem de uma faculdade e numa direção que a gente quiser. Então não é, faço curso de história, tenho que estar dentro da sala de aula com o professor. Não é necessariamente assim que funciona a vida. Claro que quando a gente pensa nesse sentido, esse é o pensamento mais óbvio, mas na verdade a gente pode reinventar as formas de lidar com uma profissão. E no caso dele, ser youtuber e falar sobre a vida, né? Tem problema a medicina, como tem problema o direito, como tem problema a engenharia ou qualquer outra carreira. Mas existe sempre um bom caminho, existe sempre uma boa estrada para um bom profissional. Então não se preocupe tanto quanto a carreira pague hoje. Não crie fantasias que se você fizer o curso A, você vai estar garantido porque paga bem. Todos os cursos têm excelentes colocações, péssimas e médias. Se o seu objetivo é exclusivamente dinheiro, se o seu objetivo é focar na retribuição material, eu diria, no grau de conhecimento que eu tenho hoje limitado, que a melhor coisa é trabalhar com o mercado financeiro, porque ela tem um retorno. Eu ia falar exatamente isso. Não tem problema a gente querer trabalhar com dinheiro, e só com dinheiro, exclusivamente o dinheiro, pra gente ganhar mais dinheiro. Não tem problema. Mas isso é um trabalho dentro do mercado financeiro. Eu já tentei me aventurar nesse mercado financeiro e é uma coisa extremamente chata. É só ficar olhando tela e ficar sozinho e torcer que dê dinheiro. Sim, claro que tem estudos, não é uma coisa estúpida. Na verdade, é o contrário. É uma coisa que exige muito estudo e lógica.
mas eu acho entediante. Agora, não tem como a gente não pensar em dinheiro na hora de tomar uma decisão sobre a nossa profissão, nossa carreira, ou qual faculdade estudar. É óbvio que a gente vai pensar no dinheiro. E eu acredito que, sim, a gente precisa pensar no dinheiro, mas não que isso seja um impeditivo para a gente tomar uma decisão sobre qual área estudar. Isso não deveria existir, o dinheiro ser um impeditivo para isso. Torno muito grande. Ela pode lidar com valores de uma forma muito rápida, que tem um custo pessoal, muito empenho, muita dedicação, precisa de muito conhecimento no mercado financeiro, uma junção de intuição com dados objetivos. Mas, sem dúvida, uma pessoa brilhante no mercado financeiro vai fazer dinheiro mais rapidamente do que provavelmente um médico. E certamente do que um professor. Se o seu objetivo é esse, eu quero o mais rapidamente ter dinheiro e ficar rico, um dos caminhos é o mercado financeiro. E não tem nenhuma ironia nisso. É sério, é absolutamente sério. É um local que tem muitos jovens brilhantes, cheios de energia, com muita competitividade e que podem fazer isso. Agora, eu quero chamar a atenção aqui. Eu fiz um vídeo tempo atrás falando sobre o Lobo de Wall Street, que é basicamente o cara que foi para o mercado financeiro em função do dinheiro, só buscava o dinheiro, a vida dele só rodava em torno do dinheiro. O perfil dele mostra vários problemas, né? E no final ele acaba sendo preso. E a condição dele é de pessoa imoral, né? Em função de só querer o dinheiro. Acho que vale a pena conferir. se não for esse apenas o seu objetivo, ou se além do dinheiro você tenha outros planos que envolvam o trabalho, é esse caminho que faz essa descoberta. De novo, não é porque o mercado financeiro seja algo insensível ou para quem não tenha outro projeto, mas é que todas as profissões implicam muita dedicação, implicam anos e anos de trabalho, implicam carreira, implicam a segurança da carreira, e com isso você vai acabar descobrindo que o importante não é a escolha de um vestibular, não é a escolha de uma faculdade, mas uma escolha permanente, que pode ser pelo mercado financeiro, pode ser pela profissão liberal, pode ser pelo serviço técnico, que cada vez mais, como em qualquer economia do primeiro mundo, um encanador de primeira linha é provável que ganhe mais do que alguns engenheiros. É provável no primeiro mundo que um eletricista com um escritório sólido de eletricidade tenha uma capacidade, um empreiteiro, que talvez o médico, o filósofo, o sociólogo não vai ter. Então, não é apenas mirando em um curso superior, mas mirando em um projeto que lhe traga esse prazer daquilo que você de fato quer fazer, daquilo que de fato você quer se dedicar. Isso é um ponto importante. Primeiro, ele está ressaltando que realmente as pessoas criam uma fantasia de que o emprego perfeito precisa necessariamente passar pelo curso superior. Sim, eu acredito que pessoas inteligentes em algum momento vão fazer curso superior. Mas o que o mercado demanda, o que as pessoas demandam, são, às vezes, muito trabalhos em serviços básicos. Por exemplo, ele está falando que provavelmente um eletricista, um encanador, vai ganhar mais dinheiro do que um engenheiro. Por quê? Porque o mercado demanda esse tipo de trabalho. E claro que tu não precisa fazer uma faculdade de engenharia para tu conseguir ser um mecânico, ou um eletricista, ou um encanador. Tu pode fazer um curso técnico, que é menos tempo, mais rápido, consegue fazer online, e tu já sai trabalhando e provavelmente tu já vai ganhar tão bem, tanto quanto um engenheiro que está se formando agora na faculdade. Encontre o seu caminho e todas as oportunidades vão convergir para você. Encontre o seu jeito. Pense em quem você é, o que lhe deu prazer. Não tome essa decisão baseada, eu gostava do professor de história, então vou fazer de história. Os da faculdade talvez não sejam tão simpáticos quanto do ensino médio. Não, mas eu uma vez fiz um curativo na minha irmã, então vou fazer medicina. É fraco como impulso para você se dedicar à tarefa de cuidar dos outros, que é a tarefa do médico. Existem muitas carreiras, muitas possibilidades. Mais da metade das profissões atuais terá sido superada como projeto no prazo de 3 décadas. Essa é uma profecia muito séria, uma profecia muito importante. O que é que nunca vai passar? O que é que nunca desaparece?
é aquela pessoa capaz de ficar buscando, estudando, achando novos caminhos, estratégica e assim por diante. Isso é muito importante. Não é o dinheiro o foco, não é o curso que seja o foco, é você. Foque em você, foque no seu desejo e saiba que as coisas vão chegar como consequência dessa escolha bem feita. Certo, eu concordo com ele o que ele está falando aqui. Ele está falando assim, primeiro, os empregos não são fixos, os trabalhos, né, não são fixos. Eles vão se transformando ao longo do tempo. Tanto é que ele está falando aqui que alguns empregos daqui a 3 décadas talvez não existam mais. E realmente é isso. Mas o que existe para a pessoa é o início de uma carreira, e quando ela fizer uma faculdade, ela já não vai estar no auge, mas ela vai estar começando a carreira dela. E claro que mais tarde ela pode ir se atualizando e se readaptando numa coisa mais nova. E outra questão que ele está levantando aqui, não é porque fez um curativo ou no irmão ou porque escutou o professor de história falando alguma coisa. Não, tem que se conhecer primeiro para saber o que a gente gosta e como a gente é, para depois tomar uma decisão de vida, como é fazer uma faculdade que vai ditar então a nossa futura profissão. Com isso eu convido então vocês conhecerem melhor aqui o canal Orientação Vocacional, porque é sobre isso que a gente discute aqui. Como pensar sobre isso, como elaborar esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade sobre quem sou eu, o que eu gosto e o que eu posso servir o mundo atendendo às demandas dele. Uma escolha bem feita muda toda a sua vida, mas não é apenas uma escolha naquele momento. Ela vai ter que ser renovada diariamente, vai ter que ser renovada com constância, senão você não pode ter sucesso, porque um dia passou no vestibular. Você vai ter sucesso porque a vida, especialmente a do futuro, vai ser um vestibular por dia. Vai ser uma prova por dia. Vai ser uma avaliação por dia. Está preparado para isso? Quer isso? Tem energia para isso? O que você escolher, tanto faz. Tanto faz o que vier ao seu encontro. É você que vai pegar e você vai dizer o que você quer tornar esse barro sem forma ainda, chamado futuro, de acordo com o seu desejo. Isso aí. E é isso aí. A nossa carreira é esse barro que ele falou no final. A gente vai modelando ela ao longo do tempo. Então, não tem problema a gente começar por um lugar e lá no final ser algo diferente daquilo por onde começou. Nada é fixo, tudo se transforma. Na verdade, todo esse acúmulo de conhecimento ao longo do tempo vai moldar a gente como um bom profissional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia do vídeo é fazer então esse react sobre a opinião do canal aqui, sobre o dinheiro deve impactar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Curtem aí, se inscrevam. Um abraço, até a próxima. Valeu!